Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luiz Felipe, responsável pela sua geometria. Seja bem-vindo ao Alática. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre triângulo qualquer, né? Como você pode ver na lousa, para que um triângulo seja chamado de triângulo qualquer, ele tem uma condição especial, ele não pode ser retângulo, ou seja, ele não pode ter um ângulo de 90 graus. Automaticamente, um triângulo que não é retângulo, ele será ou acutângulo, 3 ângulos agudos, 3 ângulos menores do que 90, ou um triângulo obtusângulo, que é aquele que possui um ângulo maior do que 90 graus. Qual é o nosso interesse nessa aula de hoje? O nosso interesse é relacionar lados e ângulos de um triângulo não retângulo. Nós já vimos nos módulos anteriores como trabalhar triângulo-retângulo, como relacionar lados e ângulos de um triângulo-retângulo. E hoje falaremos especificamente de lados e ângulos de um triângulo não retângulo. Para isso, nós vamos começar a aula com a lei dos cossenos. Ô professor, onde eu uso a lei dos cossenos? É muito simples, ó. Eu coloquei aqui embaixo para você. Quando eu quero relacionar 3 lados e um ângulo de um triângulo não retângulo, eu uso a lei dos cossenos. Então veja a nossa situação teórica. Eu tenho um triângulo ABC com lados de medidas Azinho, Bzinho e Czinho. Sempre nós já conversamos sobre isso. Vértice Azão, o lado oposto eu chamo de Azinho. Vértice Bzão, o lado oposto Bzinho. E vértice Czão, o lado oposto, medida Czinho. Vejam que eu coloquei ABC para os lados e escolhi aleatoriamente um dos 3 ângulos, tudo bem? Então, o que eu fizer para o ângulo alfa, eu posso repetir depois para o ângulo do vértice B de bola e para o ângulo aqui no vértice C de carambola. Você aplica a mesma fórmula 3 vezes, é só você ir trocando qual é o ângulo que você quer relacionar com os 3 lados. Acompanhe aqui em amarelo o desenvolvimento da lei dos cossenos. A medida de um lado oposto ao ângulo ao quadrado, vejam, ó, eu começo a fórmula sempre com o lado oposto ao ângulo. Então, como eu tomei aleatoriamente o ângulo Azão e chamei ele de alfa, eu sou obrigado a começar a fórmula pelo lado Azinho. Então a fórmula fala o seguinte: a medida de um lado ao quadrado. Que lado? Lado oposto ao ângulo é igual à soma dos outros 2 lados ao quadrado. Então, Azinho ao quadrado é igual a B quadrado mais C quadrado. Menos o dobro dos 2 últimos lados, 2 vezes B vezes C, vezes o cosseno do ângulo oposto ao primeiro lado. Tome muito cuidado, hein? Vou repetir a formulinha para você. Um lado ao quadrado é igual a soma dos outros 2 ao quadrado, menos o dobro dos 2 últimos lados, vezes o cosseno do ângulo oposto ao primeiro lado. Por que eu falo para você tomar muito cuidado? A lei dos cossenos que você usa na física, aqui no meio, é mais. Para nós aqui na matemática, nós vamos trabalhar com o sinal de menos. Então, muito cuidado para você não tropeçar nesse pequeno detalhe. E sempre eu começo a fórmula com o lado oposto ao ângulo. Então, a primeira coisa, define o ângulo que você vai usar. E aí você abre a sua fórmula com o lado oposto ao ângulo e fecha com o ângulo que você escolheu. Essa é a lei dos cossenos. Percebam que durante todo o processo eu estou envolvendo lado A, lado B, lado C e ângulo alfa. Como nós já conversamos, 3 lados e um ângulo. Veja o exemplinho que eu escolhi para você. Este exemplo engana muita gente. Todo aluno acha que um triângulo que tem 2 lados, um valendo 3, outro 4, o terceiro lado tem que ser 5. Quando que esse terceiro lado vale 5? Ora, quando o meu ângulo oposto a esse terceiro lado for um ângulo de 90 graus, ou seja, o meu triângulo tem que ser retângulo. E aqui, esse triângulo não é retângulo. Então eu tenho um lado valendo 3, um lado valendo 4 e o ângulo entre eles de 60 graus. Eu pergunto quanto vale esse lado oposto x. Moçada, é simples. É uma relação direta entre 3 lados e um ângulo. Então acompanhe comigo a relação. X é o lado oposto ao ângulo, então eu começo com ela. O lado oposto ao ângulo ao quadrado é igual à soma dos outros 2 lados ao quadrado. 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Menos o dobro desses 2 lados, 3 vezes 4, vezes o cosseno do ângulo escolhido, que é o ângulo de 60 graus. Olha como a formulinha se encaixa perfeitamente na nossa regra. O nosso exemplo, veja, é lindo e maravilhoso para você acompanhar a nossa parte teórica. Muito bem. Professor, o que eu faço aqui? Evidentemente que esse exercício exige um pequeno conhecimento trigonométrico, cosseno de 60. Agora, trabalhar com cosseno de 60, me desculpe, é básico.
né? Tem que estar no seu DNA, meu querido. Então vamos lá. X ao quadrado, desenvolvendo. 3 ao quadrado, 9. 9 mais 16. E aqui, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, fica 24 vezes o cosseno de 60, que vale meio, né? É só lembrar lá de 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Cosseno de 60 vale meio. Somei 9 com 16. Chegamos que x ao quadrado é igual a 25. Aqui eu simplifico, 24 com 2 menos 12. Eu chego que x elevado ao quadrado está dando 13. E aí, portanto, nós encontramos o terceiro lado do meu triângulo, que é a raiz de 13. Então percebam, raiz de 13 não é o famoso 5 que você esperava como resposta. Fique esperto, hein? Lei dos cossenos você vai utilizar em triângulos não retângulos. Triângulos que não têm um ângulo de 90 graus, onde eu busco envolver 3 lados e um ângulo desse triângulo. Não saia daí. No nosso próximo vídeo vamos discutir um pouquinho sobre lei dos senos, a segunda lei importante para triângulo qualquer.